Olá, está no ar o nosso podcast Encontro Marcado, em uma parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, trazendo sempre aqui uma conversa muito especial, porque os nossos convidados são igualmente especiais. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, o desembargador Flávio Bolzon Gamboge, que é do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o advogado e presidente do Cruzeiro Esporte Clube, a primeira SAF do Brasil, Sérgio Santos Rodrigues, e o nosso anfitrião, presidente da AMAGES, Luiz Carlos Rezende Santos. A todos, obrigado pela presença, um prazer recebê-los aqui no podcast Encontro Marcado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários, porque vamos falar aqui hoje sobre o resgate da importância de Minas no cenário nacional por meio do judiciário e de futebol também, que coloca Minas aí pioneira na experiência com o novo modelo no futebol da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Pois bem, ministro, o senhor aqui foi um dos responsáveis, né, por esse, que eu estou chamando aqui de resgate da importância de Minas no cenário nacional, por meio de duas conquistas, né, que é a instalação do TRF6 no ano passado e também agora um movimento que o senhor foi um ardoroso defensor e também agora o apoio intenso do senhor na indicação de um desembargador mineiro para uma vaga no STJ, onde o senhor também integra e brilha há mais de 20 anos. Como foram essas conquistas? Sabemos que havia muita resistência da instalação do TRF6 em Minas Gerais. E no caso da vaga do STJ sempre há concorrência, né? Minas, nos últimos anos, perdeu muito em termos de intensidade e força política. Se analisarmos bem, Minas tinha, integrando o Ministério do Executivo Federal, geralmente 5, 6 ministros. No governo Temer não tivemos nenhum, no governo Bolsonaro um período tivemos um, depois não tivemos mais. No atual governo Lula temos um. No governo Dilma parece que tivemos um apenas também. Isso mostra que houve um esvaziamento na força política de Minas Gerais. Interessante. Nós tivemos uma perda de representatividade política exatamente quando nas últimas eleições Minas é o estado decisivo. Minas elege o presidente da República. Ou seja, a consequência é inexplicável. Um estado que elege o presidente da República e não tem representatividade no governo. Causa disso, não sabemos explicar. Talvez a timidez da política mineira nos últimos anos. Eu acredito que é hora de sacudirmos, de movimentarmos as estruturas políticas do Estado e, ao mesmo tempo, em Brasília. Vejam bem, quando foi criado o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, o único Estado importante, verdadeiramente importante, que não foi beneficiado com o Tribunal Regional Federal foi o de Minas. Interessante que eu não vi nesses anos todos brigas, lutas para a criação de um tribunal, exceto em tempos passados em que não foi uma briga só de Minas, aquele projeto de lei que o Supremo suspendeu, em que criavam 5 tribunais regionais federais. Verdade. O de Minas, o do Paraná, o da Bahia, acho que do Ceará. Eram 5, na verdade. Né? Não havia razão para criar 5 tribunais regionais federais. Mas havia razão, e lógico, uma razão muito forte, para criar o de Minas. Não porque Minas é Minas, é porque Minas tem demanda tinha demanda e tem demanda para aqui ter um Tribunal Regional Federal. Minas representa quase 40%, de 36% a 40% variava o número de percentual de processos tramitando no Tribunal Regional Federal da primeira região. Um tribunal grande como o da primeira região, com jurisdição de 80% da área territorial do Brasil, não poderia dar conta, como de fato não deu. Recurso aguardando 10, 15 anos para ser julgado. Na realidade, isso traduzia o fracasso da estrutura montada na Justiça Federal. E eu sempre gritando, nós precisávamos criar Minas.
veio aquele projeto de um acordo político de vários estados que fracassou, porque um mineiro na presidência do Supremo chamou uma associação, orientou a ajuizar uma ação declaratória de inconstitucionalidade e ele mesmo deu a liminar, alegando que era um trem da alegria. Era uma estrutura mais cara, mas muito longe de trem de alegria. Podíamos ter vetado um ou outro, mas não toda a criação de todos os tribunais. Bom, e a partir daí esse projeto está até hoje, ou seja, a lei aprovada está até hoje. A emenda constitucional, aliás, foi criada por uma PEC e foi julgada no Constitucional sob a alegação de vício de iniciativa, deveria partir do Judiciário e não do próprio Congresso. A liminar suspendeu e até hoje não foi apreciada no seu mérito. Mas o fato é que a estrutura reinante no Tribunal Regional Federal, que jurisdicionava Minas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, não dava mais conta. O número de processos foi crescendo e a morosidade se acentuando, e com isso a insatisfação do jurisdicionado. Por isso, quando eu optei, ao assumir a presidência do Tribunal Regional Federal, a presidência do Superior Tribunal de Justiça, eu optei por resolver este problema. Gastar todas as minhas energias, todo o meu prestígio, centrei o foco na criação do Tribunal Regional Federal, na sexta região. E muitos não acreditavam. Alguns colegas diziam, vou votar, você está me pedindo, você sabe muito bem o que faz, você é um bom gestor, eu vou votar. Mas não acredito que vai dar certo. Um político mineiro importante diz assim, vamos votar, mas não acredito que saia. É porque eles não têm a fé e a crença do verdadeiro mineiro. De mineiro. Um sonho de 20 anos, né, ministro? Um sonho de mineiro como eu e muitos outros. Como a Suzete. Verdade. Okay, que foi comum. A Suzete é uma grande parceira nessa criação. Eu assumi imediatamente, mandei ela os estudos, criei uma comissão para promover o estudo da criação do Tribunal Regional da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte. Eu lembro ter levado para Brasília a Simone Lemos, a juíza federal Simone Lemos, com essa missão. Você vai trabalhar, gastar todas as energias, elaborar um projeto viável para criarmos um Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. E esse projeto tem que ser econômico, eficiente, tem que ser um projeto de um tribunal econômico e eficiente, produtivo, e que, depois de realmente instalado, totalmente instalado, seja modelo para os demais tribunais federais do país. E assim começou a nossa luta. Aprovamos no Conselho da Justiça Federal, escolhi a relatora a dedo, Maria Isabel Galossi, a quem eu pedi para não encaminhar projetos de aumento dos demais tribunais, sem que nós redesenhássemos toda a Justiça Federal no Brasil. E esse projeto não se limitou a Minas, não era um projeto para resolver o problema de Minas, era um projeto para resolver a estrutura da Justiça Federal no Brasil. Por isso, ao mesmo tempo que criamos o Tribunal Regional Federal de Minas, aumentamos a estrutura do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que já estava perdendo o serviço, mas ainda ficava muito congestionado, face o tamanho o exercício da jurisdição num território enorme. Como aumentamos o número de desembargadores em São Paulo, Rio Grande do Sul e da quinta região em Pernambuco. Quando redesenhamos toda a Justiça Federal, viu-se a necessidade, que naquilo não era um capricho de um mineiro que ocupava a presidência do STJ. Aquilo era uma necessidade imperiosa dos jurisdicionados, não só de Minas, mas também dos demais estados que integravam a primeira região, porque a morosidade estava contaminando a Bahia, Brasília, a Mato Grosso, Piauí, todos os demais estados, que eram 13. Nós
trabalhamos para arrumar uma solução para o Brasil e não apenas para Minas. É lógico que Minas merecia porque tinha demanda, tinha número, tem dimensão econômica, dimensão populacional para sediar um Tribunal Regional Federal. E foi com esse propósito que nós criamos. E foi isso que mostramos primeiro aos membros do Conselho da Justiça Federal, depois ao plenário do Superior Tribunal de Justiça, e depois enviamos o projeto à Câmara, e não foi fácil a negociação. Tivemos problema de todas as ordens. Rodrigo Maia, presidente, que no início nos prometeu um apoio, nos traiu e passou a trabalhar contra, e não parou aí. Nós tivemos mineiros contrários, até gente do judiciário contrário. Tivemos o sócio da Localiza, o Salim, falando bobagem pelo Estado todo, que era contra, que era um absurdo. Tão absurdo que hoje o tribunal existe e funciona com muita eficiência. E uma conquista importante que o senhor trouxe, conseguiu unir politicamente Minas Gerais. Temos aqui o... Mas na Câmara, só para finalizar isso que me parece importante. Sim. Nós conseguimos nomear o Fábio Ramalho, o Fabinho, o relator. Liderança. Chamamos as bancadas de Minas, a bancada do PT, a bancada do PSDB, a bancada de todos os demais partidos, se uniram e trabalharam fortemente pela aprovação. Tivemos Diego Andrade, tivemos o Fábio Ramalho, tivemos o Aécio Neves, tivemos o Abiar, os deputados do PT, Odair, Reginaldo. Foi bonito. Foi bonito ver Minas unido em torno de um projeto. Assembleia de Minas, né? E o resultado, a Assembleia de Minas se mobilizou e o resultado foi a vitória política de Minas. E aí você dizia, é hora de falarmos na recuperação política de Minas pelo Judiciário. E começa aí, com a criação do Tribunal Regional Federal, com o empoderamento do Tribunal de Justiça do Estado, que hoje tem economicamente uma dimensão respeitável no Brasil, sua sede adequada. E agora, esse empoderamento do tribunal se mostra visível com a nomeação, com a indicação do desembargador José Afrânio Vilela para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. E eu gostaria de lembrar, Minas é o terceiro tribunal em número de desembargadores do país, é o terceiro maior tribunal do país, e desde a morte de Saulo Figueiredo Teixeira e do ministro Benedito, não tem um representante. Um tribunal que deveria ter no mínimo 3 desembargadores no Superior Tribunal de Justiça, não tinha nenhum. E aqui digo, não por culpa do Judiciário, nós colocamos a frente 3 vezes, colocamos o Herbert no passado, mas as forças políticas não tiveram a mesma união que tiveram agora na nomeação, não só do Afrânio, como da criação do Tribunal Regional Federal. Parece, Bozão, Sérgio e Luiz Carlos, as coisas começaram a mudar. E que elas mudem não para continuar como estão, mas que elas mudem para engrandecer o povo de Minas Gerais. Então eu quero ver até o testemunho aqui, que nós temos um desembargador do TRF6 prestigiando essa mesa aqui. Doutor Bozon, afinal de contas, como é que foi esse movimento iniciado e liderado pelo doutor Noronha, ministro Noronha, e já estamos aí com 1 ano de criação desse tribunal. Como é que foi essa experiência aí dessa conquista? Pois é, Orion, presidente Luiz Carlos, obrigado pelo convite para participar do programa. É muito feliz de poder dividir aí com todos, né, essa experiência e esse relato emotivo e ao mesmo tempo muito contundente, né, do ministro João Otávio Noronha acerca da luta liderada por Sua Excelência, né, para poder construir esse tribunal, tornar possível esse tribunal, uma demanda muito antiga de todos nós mineiros, né? E que, como bem colocado, parece ter startado esse projeto de uma Minas mais unida. Nós, de fato, estávamos divididos em brigas domésticas que se revelou bastante prejudicial aos interesses do Estado. E a liderança do ministro Noronha revelou quão positivo para o Estado de Minas Gerais, independente das vertentes políticas de cada um dos nossos representantes, né, em Brasília, né, o quanto que a união em torno de projetos comuns para os mineiros ela é positiva. E
acho que o primeiro passo é esse, né, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que uma vez instalado, também reconheceu na sociedade mineira essa união. Né? A forma como fomos recebidos por todos os entes, por todas as lideranças do nosso estado, foi algo que nos surpreendeu de forma muito positiva. A gente encontrou o apoio e continua encontrando o apoio de todas as entidades, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, né? Concessão de espaço, porque a construção do tribunal ela não é simples não só do ponto de vista humano, servidores, magistrados, enfim, mas inclusive também do ponto de vista de estrutura física, que não tínhamos, era e ainda é relativamente precária para o tamanho de um tribunal. Então, houve cessão de espaço, houve apoio tecnológico, cessão de pessoal, né? E eu aqui, né, preciso citar, e já me penitenciando por não tê-lo feito antes, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil, que também, primeiro, muito paciente com relação aos problemas iniciais do tribunal. O tribunal, no primeiro mês, funcionou por meio daquele sistema eletrônico administrativo que o Poder Judiciário costuma usar, que é o SEI. Né? E isso dificultava muito a entrega da jurisdição. E também o fez um sistema de plantão. Isso funcionou assim durante 30 dias. Foi difícil para os advogados? Não tenho dúvida que foi difícil para os advogados. Mas eles foram bastante compreensivos com essa situação do tribunal, assim como foram ao longo do ano, né, desse primeiro ano, com os problemas de queda de sistema que geraram a suspensão de prazos, né, os problemas de lentidão de entrega de jurisdição que foram herdados, né, por nós, né, dessa estrutura gigantesca do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não por culpa do tribunal, mas porque a demanda lá aportada era muito maior do que a capacidade de decisão daquele tribunal, o que justifica, evidentemente, né, a criação do TRF6. Então, nós tivemos aí a compreensão desses usuários do sistema de justiça, o apoio daqueles que detêm e detinham tecnologia, servidores, enfim, para poder nos apoiar, e o que revelou isso, né? Quer dizer, essa união do povo mineiro, o quão positiva é, né, na entrega de coisas boas para o povo, para Minas Gerais. E sem sombra de dúvida, né, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região é um exemplo muito importante disso. Né? A gente poder resolver problemas de pessoas muito simples, porque o grande passivo do tribunal é o previdenciário. Né, dos cerca de 200 e tantos mil processos nós temos lá, porque não param de chegar, ministro. Né? Hoje nós estávamos conversando na sessão nossa plenária, continuam a chegar processos até hoje vindos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, processos que, por lei, pertencem à 6ª Região, porque são processos oriundos da Justiça Federal de Minas Gerais, e embora tenha chegado a primeira leva de 180 mil processos, uma segunda leva depois de 20 mil processos, continuam a chegar alguns milhares de processos por mês, né, que nós estamos agora buscando resolver. E disso, cerca de, né, 1/3 ou até mais disso é previdenciário. Né? É aquela senhora, né, que está pleiteando há 10, 15, 20 anos um salário mínimo de pensão para garantir a sua subsistência, né? Porque perdeu aí o marido e o INSS em algum determinado momento entendeu que não era o caso de se deferir a pensão. É aquela pessoa com alguma deficiência ou alguma carência financeira que está pedindo também igualmente um salário mínimo para entrega, né, de um benefício de prestação continuada da LOAS. Né? É esse tipo de solução que nós estamos buscando entregar aos mineiros. Né? E isso precisava, isso era uma demanda dos mineiros e é isso que nós estamos buscando integrar com muita luta, né, que não vamos de fato, hora nenhuma, né, em nenhum momento, né, poupar esforço, suor, dedicação para que a gente possa, né, nesse primeiro ano já superado, né, de instalação, de consolidação no tribunal e daqui para frente de buscar uma melhora constante, né, para que os processos que aqui estão, que estavam parados há muito tempo lá, né, possam ser resolvidos, né, da melhor forma possível e com a maior rapidez possível, que é como manda a nossa Constituição. Muito bem, vamos ampliar o nosso debate aqui para colocar outra experiência vitoriosa de Minas Gerais, pioneira, né, que é essa Sociedade Anônima do Futebol. Doutor Sérgio, o senhor está lançando hoje, então, o livro sobre a primeira experiência da SAF no Brasil. Quais são as causas? O que é uma SAF? O que realmente motivou esse êxito dessa primeira experiência? Bom, Sociedade Anônima do Futebol, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, Orion, presidente Luiz Carlos, que nos recebe tão bem aqui, ministro e desembargador, por aceitarem o convite para
participar hoje desse lançamento. Eu acho que a SAF, Orion, ela vem para realmente modificar, ainda que tardiamente, né, mas modificar o modelo associativo falido que reinava aqui nos clubes de futebol do Brasil. Eu digo tardiamente porque as legislações europeias datam da década de 80, já sobre o tema de sociedade anônima de futebol, começa na Itália, depois vai para França, Espanha, Portugal, isso fora os países como a Inglaterra, que é da Common Law, que não tem a lei escrita, que em 1983 você já tinha time com capital na bolsa, em caso do Tottenham. Então, isso caminha no sentido de mostrar que o futebol, o esporte é negócio, né? Então a gente tinha essa dificuldade de entender isso aqui. O Cruzeiro, que ganhou do Santos em 1966, que o ministro tanto conta aí que é um dos motivos aí para ele ser um grande cruzeirense, naquela época o clube social bancava o time. O salário desses jogadores era bancado pela cota que o sócio do clube paga hoje. E isso mudou, né? Década de 80, 90, sobretudo no Brasil, um pouco depois da Europa, na década de 60, 70 já era, o futebol foi se tornando cada vez mais profissional. Então é uma indústria muito grande, movimenta muito dinheiro. E precisava mudar esse modelo aqui, porque é por isso que a gente produz grandes craques, mas perde eles novos. E tem mais de 20 anos que a gente não ganha a Copa do Mundo, né? Porque a Europa entendeu isso antes. E o negócio precisa de investimento, tem que rodar. Quanto mais investimento, obviamente, mais chance de título. E acho então que o Brasil conseguiu enxergar isso, ver esse modelo europeu e trazer isso para cá, para poder superar esse modelo já, como eu disse, falido e comprovadamente falido do modelo associativo, que são essas dívidas bilionárias que praticamente todos os clubes do Brasil têm hoje, né? Então, eu acho que esse é o contexto da SAF. E vislumbrando isso muito bem, e falando de Minas Gerais, nosso querido mineiro senador Rodrigo Pacheco, hoje presidente do Congresso Nacional, propôs essa lei no Senado Federal e conseguiu fazê-la tramitar e caminhar bem no momento em que clubes como Cruzeiro, Botafogo e Vasco, né, foram os 3 primeiros, e o Cruzeiro a primeira do Brasil, como você mesmo bem colocou, Orion, pudessem utilizar disso realmente para poder superar uma dificuldade financeira que, se não fosse a SAF, creio eu, falando do Cruzeiro e entendendo um pouco da realidade do Vasco e Botafogo, acho que não conseguiriam superar se não fosse essa lei. Parabéns, vamos continuar torcendo para que dê certo, né, doutor Luciano? O senhor teve nosso podcast está ficando poderoso, né? Agora, o senhor também teve uma participação muito importante nesse resgate dessa valorização de Minas, especialmente no Judiciário Nacional, coroado agora com essa indicação a vaga do Superior Tribunal de Justiça com o desembargador Afrânio Vilela. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa movimentação do senhor enquanto liderança da classe aqui em Minas Gerais. Não, eu queria primeiro agradecer aqui o ministro Noronha, o doutor Sérgio Santos Rodrigues, o desembargador Flávio Bozon, por essa oportunidade aqui na nossa associação. Hoje é dia de júbilo para nós. E, como tal, assim, eu percebo, Orion, que como o ministro Noronha disse, tudo é um esforço em torno de uma pessoa, em torno de um projeto, em torno de que o que mais precisava ser colocado e ter a oportunidade de resgatar é a oportunidade do judiciário mineiro ter uma posição que é dele, naturalmente dele, não é? Então, eu já fiz de público, ministro Noronha, um agradecimento especial ao senhor no congresso que celebramos em Ouro Preto, agora recentemente, na presença do ministro Sebastião Reis, da ministra Suzete, estendi a eles e também ao outro cruzeirense da bancada mineira no STJ, o ministro Rogério Schietti, né, que sei que do esforço de todos em torno deste projeto para o desembargador ter o desembargador Afrânio Vilela chegar lá. E eu acho que esse projeto também foi em razão da unidade, sabe, Orion? Que todas as classes reuniram em torno deste nome e dessa oportunidade. E acho que deve ser sempre assim. Não foi diferente com o projeto do Tribunal Regional Federal 6 e não será diferente nos projetos futuros, sabe? Eu vejo que talvez Minas tenha essa vocação da timidez, né? A gente tem um pouco disso de ficar mais acanhado, mais acabunhado, às vezes, com relação a algumas coisas, mas a gente precisa se sentir à vontade, né? E acho que essas possibilidades estão acontecendo, né? E eu queria apenas salientar que nessa oportunidade aqui eu fico muito feliz
pessoalmente ter a chance de estar pessoalmente com pessoas assim que eu gosto tanto, né? O caso do Sérgio, fui juiz auxiliar do pai dele na presidência do tribunal, o ministro Noronha, que é uma referência nossa, né? Até contei para ele aqui alguns casos do meu tio, que era gerente do Banco do Brasil lá em Três Pontas, e se lembrava de contar um pouco desse rapaz que naquele tempo já se despontava, né? E o Flávio, né? O Flávio é filho do desembargador Gamboge e neto do professor Bozon, meu professor predileto de filosofia do direito, ele sabe disso. Então, assim, acho que a gente precisa sentar mais, se ver mais, né? Faz tão bem para nós e para as pessoas que estão em torno da preocupação da melhor prestação jurisdicional, da melhor vida para os mineiros, né? E acho que a melhor vida dos mineiros passa pelo Cruzeiro Esporte Clube, ficar cada dia melhor, né? Mas, ministro, por favor. Uma correção de uma injustiça. Eu falei no Fábio, eu falei no Diego Andrade, falei na Câmara, esqueci de falar de quem foi decisivo no Senado. Tínhamos 2 senadores no Senado importantíssimos para a criação do TRF6. O atual presidente, Rodrigo Pacheco, sim, e o hoje ministro, na época, ministro do TCU, na época, senador, o Antônio Anastasia. Opa, esses 2 foram fundamentais. Só concluindo, eu não quero falar demais desse assunto, que eu já disse tudo, mas uma prova eloquente. A junção das forças políticas e das forças políticas judiciais mostra a grandeza de Minas. Minas, que no governo Figueiredo tinha de 14 ministérios, tinha 6 mineiros. E hoje 35 tem 1. Precisa resgatar. É exatamente esse prestígio. E Minas tem quadros maravilhosos. Quadros maravilhosos no judiciário para passar a integrar o Supremo, o STJ, o TST, o STM, e tem quadros maravilhosos na política. Nós temos políticos de altíssima qualidade que podiam estar ocupando o ministério. Precisamos simplesmente acreditar. Nos unirmos e acreditar. Ministro, ainda sobre os desafios do Judiciário, o senhor não é mais presidente do Superior Tribunal de Justiça, mas está comprometido com esse projeto de reduzir os tempos de tramitação, a quantidade de processos. O STJ recebe mais de 300 mil por ano. Outro dia mesmo o senhor reclamou de cansaço depois de 3 horas de sessão. Como vencer esses desafios, hein? Olha, o cansaço foi uma brincadeira ali, porque faltava 15 minutos para terminar a sessão, é bom que se explique. O ministro Raul queria chamar um voto que seria proferido pela ministra Isabel, que tinha 36 laudos. Logicamente, e nós tínhamos, ele teria que ir para o eleitoral, nós tínhamos uma plenária depois. É lógico, quando eu estou cansado, é porque havíamos abusado do direito de julgar causas grandes e, de certa maneira, nos perdendo no tempo. Eu acho que eu prego que o juiz eficiente hoje não é o juiz que lê voto de 40 lá, é o juiz que consegue decidir sinteticamente, pode até ter o voto de 40, mas explicando resumidamente numa linguagem que até a parte entenda, e não apenas o advogado. Então é isso. Eu já começo a sessão hoje brincando, eu estou descansado, eu estou feliz. Eu que sou um homem, na realidade, que acordo todo dia para ser feliz. Eu sou rigorosamente uma pessoa feliz, porque eu me faço feliz, me comporto para ser feliz e acordo para ser feliz. Então, agora, a gente passa por exaustão física? Claro que passamos. Não é fácil você receber 1.500 processos, 1.200 processos todo mês. Não é fácil você receber 70 processos, 60 processos por dia. Um juiz na Alemanha, ele julga 80, 78 processos por ano. Eu recebo isso por dia. Não importa que tenha repetido, eu tenho que olhar. E os repetidos nós erramos, vem embargo, declaração. O que nós precisamos corrigir no Brasil? Não há país do mundo que o acesso aos tribunais superiores seja tão fácil como aqui. Aliás, o Brasil é um país da contradição. Nós temos um código de processo complicadíssimo, que todo mundo acha que é muito bom, porque é cheio de princípios, mas que só dificulta a aplicação. Nós temos um sistema recursal deveras complicado, interpor um recurso especial não é fácil, não é qualquer advogado que sabe. Mas nós temos também uma liberdade de acesso às cortes superiores que nenhum lugar do mundo tem. Por exemplo, na França, não tem mais que 300 advogados credenciados a atuar na
Corte de Cassação, que equivale ao STJ. Certo. Na Alemanha, não tem mais que 350 advogados credenciados a atuarem na Corte Constitucional e nos tribunais, porque lá são vários STJ. Tem um administrativo, um penal e civil. Então, observe bem, no Brasil, sabe quantos advogados estão credenciados a atuar no STJ? 1.500.000. Todos. Olha, você pega o cidadão, você veja o cidadão recém-formado que não sabe o que é recurso especial, não sabe qual o papel de uma corte superior, não porque lógico que ele é jovem ainda, não aprendeu, não tem experiência. A advocacia não é só leitura, É claro. é também experiência. O domínio do jurídico requer uma experiência de vida, uma experiência de tribunal. E nós pegamos hoje o recém-formado e ele está agora com a sustentação oral por videoconferência, que é uma modernidade, uma facilidade de acesso, eu sou favorável, mas desde que a gente coloque pessoas que tenham aptidão para exercer a advocacia no Tribunal Superior. E todo mundo. Então, você começa uma sessão com 22 inscrições de sustentação oral. Bom, 4 sustentações orais, 1 hora. Então, tem dia que o tempo é todo tomado com sustentação oral. Você não consegue julgar os processos. Lembrando que depois da sustentação oral tem um voto relator, né? Tem o debate da turma, as pautas vão se acumulando. Isso mostra que o sistema não é eficiente. Então, nós precisamos trabalhar isso. Eu brigo muito por agilidade, cobro dos colegas, olha, vamos neste caso, só lei ementa, porque não há espaço mais para literatura no processo. Eu digo aos juízes, escrevam artigo. O processo tem que ser objetivo, numa linguagem que a parte entenda, porque pior que julgar mal é não julgar. A demora é pior que o erro no julgamento. O erro no julgamento você tenta consertar com outro recurso, com bagos de declaração. Agora, não julgar não dá a parte nenhuma opção. Ela fica amarrada. Então, nós precisamos mudar, e a gente tem trabalhado isso com a Infam, os tribunais têm trabalhado, nós temos que mudar o perfil do juiz brasileiro para que ele se preocupe primeiro com a celeridade, que é uma promessa constitucional. Duração razoável do processo é uma promessa. E nós temos que cumprir. Somos nós que damos efetividade aos direitos assegurados no texto constitucional. Então nós precisamos cumprir isso. E para cumprir nós temos que ter uma mudança cultural e comportamental. É isso que eu tenho lutado hoje. Mas é preciso que essa mudança também venha na advocacia. Não se pode estar valendo de sustentação oral para causas que não merecem esse destaque. E por quê? Porque mudou a lei e permite sustentação oral em agravo. Não há país no mundo que permita sustentação oral em agravo. Até porque não tem agravo, mas de decisões que não são meritórias, das chamadas interlocutórias. Então, nós precisamos trabalhar isso no Brasil, buscar efetividade. Gostaria de lembrar que esse número de volume tem um custo que o contribuinte suporta. O custo de carregamento no processo é alto. A quantidade de funcionários que tem para processar, para digitalizar, é grande. E isso está pesando no bolso do contribuinte. Nós não podemos brincar com a justiça e nem brincar de justiça. Justiça tem que ser dada a cada um na medida que os conflitos realmente tenham relevância e desafiem a intervenção do Estado. Não adianta falar em desjudicialização, em mediação, intermediação, enquanto essa cadeia de acesso, essas cadeias de acesso no judiciário continuarem amplas, ilimitadas e com uso inconsequente por muitos profissionais que não têm dimensão do que estão a fazer. Envolver todo o sistema de justiça, né? Doutor Flávio, o senhor nesse desafio, junto com a doutora Mônica Cifuentes e outros desembargadores, de construir um novo tribunal, e esse tem a novidade de ser totalmente digital. Isso facilita para enfrentar com essa carga processual herdada? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que a evolução para o processo eletrônico, ela traz maior agilidade no julgamento, mas ela é só mais um ator, né, dentro desse complexo processo. E aqui, caminhando na linha do que o ministro Noronha, né, colocou, de fato algumas coisas têm que ser melhor pensadas e quando Sua Excelência ia
falando sobre esses problemas, às vezes, do excesso de acesso à justiça e de excesso de acesso às cortes superiores, né, eu fiquei a lembrar e recordar que, por exemplo, dentro da Justiça Especial Federal, nós temos 5 instâncias, né, que é algo impensável. Como que um juizado especial, que se propõe como especial, você tem a primeiro grau, o segundo grau, aí você tem as turmas de uniformização com os seus recursos internos, né, sendo que era uma causa de baixa complexidade, com um pequeno valor estabelecido pelo legislador, que, portanto, deveria se resolver de forma mais célere, e assim não ocorre. A mesma coisa depois quando isso, né, dentro da instância, como eu estava dizendo, de causas relativas ao previdenciário, que antes passaram dentro das diversas instâncias administrativas do INSS. Isso tem um custo absurdo para o contribuinte, e isso gera, sem sombra de dúvida, o problema, né, de celeridade judicial que foi colocado, e que o processo eletrônico, né, visa de alguma forma melhorar, né, essa entrega, essa velocidade na entrega da jurisdição, mas ele não é, né, evidentemente, o único. Eu acho que uma coisa que a gente, né, talvez precisa colocar, né, e incutir, inclusive, não só, evidentemente, na advocacia, que está lá a pleitear, mas aí é difícil dizer também quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né, mas a advocacia, às vezes, é encorajada pela insubordinação dos juízes, que, né, diante de um precedente colocado pela Corte Superior, né, simplesmente discordo do precedente. Isso dentro do sistema, né, pensando aí alguma coisa sistêmica, Luma, enfim, não funciona. E aí o advogado acaba, às vezes, falando assim, não, vou recorrer, vai que cai para um que discorda daquele tema, daquele recurso repetitivo, né, da relatoria do ministro João Otávio Noronha. Às vezes o juiz discorda e resolve julgar diferente. E isso estimula um excesso de judicialização. Eu não tenho essa ousadia, viu, ministro? Nunca. Né? A decisão está posta, esse é o precedente colocado, e assim o seguirei, evidentemente, obedecidos as hipóteses legais e doutrinárias para se fugir ao precedente colocado. É um caso de distinguish? Houve uma alteração de valores, de normas, enfim, que permitem a superação? Não se está discutindo isso. O que se está discutindo é concordo ou discordo da posição da Corte Superior. Isso é algo que faz um mal ao sistema de justiça que precisa ser refletido. Aí eu coloquei, quem começou isso primeiro que é difícil dizer. Acho que ambas as categorias, magistratura e advocacia, e obviamente o Ministério Público também, Defensoria, enfim, tem que buscar uma autorreflexão sobre isso, porque daria uma contribuição para a melhora aí do sistema de justiça, que vai muito além, evidentemente, né, do processo eletrônico. E falando em processo eletrônico, né, é muito interessante falar isso, estimulados, né, pelo ministro João Otávio Noronha, desde o primeiro dia, né, nós no TRF6 estamos, né, a passos largos no processo de migração do sistema do PJE, que herdamos do TRF1 e que é muito deficiente, não é o mesmo da Justiça do Trabalho, não é o mesmo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é um sistema mais deficiente, e estão migrando para um sistema utilizado em outras cortes federais nacionais, o TRF4, o TRF2, né, que é o EPROC, que é um sistema mais intuitivo, mais ágil, né, que vai permitir aos usuários do sistema de justiça e aos julgadores, né, entregar a todos uma jurisdição mais ágil. Ô, desembargador Flávio, mas voltando um pouquinho aí nessa sua posição, aí muito interessante, muito justa, né? A questão dos precedentes, mas aí a gente fala do ovo e da galinha, né? Mas ainda pode ser até mais embaixo um pouco, que os próprios precedentes poderiam ser utilizados nas instâncias administrativas também, não é? E evitaria tanto a judicialização, né, ministro Noronha? Você quer ver um exemplo? Pois não. Milhares e milhares de causas chegam aqui de natureza previdenciária. Sim. Algo está errado no INSS. Tem que estar. E a má gestão do INSS, porque isso é má gestão, historicamente, mas não é possível que esses milhares e milhares de aposentados ou de pessoas que pretendem o benefício da lei estão errados. Não é possível. Então, porque as decisões judiciais têm sido condenatórias em grande parte. Sim, é verdade. Então, eu pergunto, não adianta fazer uma gestão do judiciário se o executivo não fizer a gestão dos seus órgãos. Eles são geradores de custos
na administração pública, ora na própria administração do INSS, ora no judiciário. Então nós precisamos entender que a força vinculante das decisões do Supremo e a Constituição já diz que tem força perante os órgãos públicos, também os recursos repetitivos. Porque senão de nada adianta decidir. Nós vamos repetir tudo, repetir uma, repetir duas, repetir três. O repetitivo será verdadeiramente repetitivo, para ser repetido todas as vezes. Mas é isso, e essa posição que o senhor está trazendo, esse exemplo do INSS, eu tive atribuição de competência previdenciária há muitos anos, fui juiz na Serra da Canastra, né? Então, imagina a quantidade de avanços de ações que tinham ali para reconhecimento do trabalhador rural, tempo de serviço, etc. E às vezes pensão alimentícia daquele trabalhador que morreu, né? E eu sempre ficava encabulado com isso, meu Deus, mas essa instrução não poderia ter sido feita, esses indícios de prova não seriam o suficiente, precisa da pessoa aportar aqui no Poder Judiciário para trazer uma disputa tão dura, quase que humilhante, para dizer, olha, aquele que se foi de fato era um trabalhador rural. E como é que nós vamos provar isso com filme? Com cinema? Isso não vai ter isso não, fotografia, ninguém tem foto das pessoas, isso não é tão simples, né? Então talvez um pouco mais de sensibilidade do gestor público, né? Para evitar esse demandismo, essa quantidade. A Justiça Federal é um retrato disso, né? Esse desafio do judiciário parece um pouco com o desafio do senhor, doutor Sérgio. Não parece não. Olha aqui, mas assim, um momento de depoimento pessoal, porque o senhor é um jurista, filho de desembargador, estudioso do direito, tinha tudo para ingressar numa carreira jurídica, mas resolveu dar uma guinada e está aí gerenciando futebol. Por quê? É paixão, oportunidade ou coisas da vida? É a junção de duas paixões, porque eu sou advogado, comecei a mexer com a Justiça Desportiva no Tribunal de Justiça Desportiva aqui. Eu me graduei em 2004, entrei no tribunal em 2006. E aí, quando você entra, é difícil sair, né? Aí a gente entrou na parte da Justiça Desportiva, e aí do tribunal fui pro Cruzeiro, aí juntou mais uma paixão, porque existe a paixão futebol, existe a paixão Cruzeiro, são coisas distintas, né? Uma é irrazoável, a outra não. uma paixão a gente consegue ser tranquilo com ela, agora a outra não. Então foi juntando esses dois e pelo meio jurídico eu tive essa oportunidade então de ir para o Cruzeiro e lá dentro mudei de algumas funções, acabei no futebol, como vários advogados no Brasil, né? O Fernando Carvalho, presidente do Inter, ex-presidente do Inter, grande presidente, é um advogado, né? A gente tem o Paulo Brax, que hoje é diretor jurídico do Vasco, é um advogado, filho da Maria Amélia Brax, que é uma procuradora do trabalho aqui, grande colega jurista também. Então, enfim, várias pessoas do meio jurídico acabaram indo pro futebol. Então, acho que foi isso que aconteceu. Mas nunca larguei a advocacia nem o direito. Essa realmente é a minha paixão. Eu falo o que aconteça, o que aconteceu na minha vida e faço questão, quando falo, né, presidente do Cruzeiro, mestre, doutorando, outras qualidades, a primeira coisa que eu coloco a me qualificar é advogado. Eu tenho muito orgulho de ser o terceiro advogado na geração da minha família, né? Lembrando que meu avô é graduado em 1924, teve a OAB 00125 e hoje a gente está em mais de 200 mil. Muito bem. Olha, eu vou até confessar uma coisa para vocês em futebol, falando em Cruzeiro. Eu não preciso de psicólogo, porque eu tenho Mexeu com a paixão. Eu sei descarregar os meus problemas com o Cruzeiro, as minhas frustrações. Cada jogo, a primeira vítima que era obrigado a ouvir os meus desaforos era o Raimundinho. O Cruzeiro estava jogando, o Raimundinho estava no campo, o Cruzeiro perdia, de lá mesmo eu já ligava o celular. Depois o Serginho foi eleito presidente. Falei, não, esquece o Raimundinho, o Raimundinho não manda nada na gente. Foi pro Serginho. Serginho, coitado, ouvia cada desaforo quando o Cruzeiro perdia, mas recebi o elogio. Mas aí ele nomeia o desembargador Bozon, na época o advogado Bozon, chefe do departamento jurídico. Falei, é melhor eu falar com quem eu tenho influência. Então, quem passou a levar os expor do futebol, da Zé Osmo, era o Bozon, e até hoje eu ligo para ele. Agora não mais, que foi muito duro ver o Cruzeiro quebrar. Muito duro ver um time ser assaltado, mal gerido, um clube que até então antes disso era modelo de gestão no Brasil. Era um clube que tinha uma situação econômica muito razoável. Nunca pode dizer que sobrava dinheiro, porque nunca sobra dinheiro em time, mas ele, dentro das limitações econômicas do Estado, da torcida, era um time muito bem administrado, até a gestão Perrella. E o Sérgio
Eu, quando candidatou, por exemplo, falei, você é maluco, esse tipo tá Papai queria me internar. O pai dele queria internar e eu abonava o pai dele. Eu também abonava. Eu digo que o pai dele me contou. Não é possível, poxa. Aí não satisfeito, eu trago os amigos de Eu chamei o Serginho, dei uma bronca, tenha juízo. Não, mas é minha paixão. Falei, rapaz, a gente não apaixona por mulher feia. Esse caso é de mulher feia. Quando eu falo feia, não é no sentido da beleza física, mas feia de problema. Isso, tem mulher linda fisicamente que são muito feias para você apaixonar. Eu digo de pessoas que são complicadas. E o de Cruzeiro era um time complicado. Né? Então, mas a paixão foi grande. Mas graças a esse abuso dele com o pai, comigo, com os amigos, esse desrespeito dele, não seguir orientação, nós temos a primeira SAF do Brasil. E o que é mais importante, essa semana eu comentava com o Bozon, poxa, tá duro, o Reinaldo não está investindo, mas aí você lembra. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a conta de água, nós não tínhamos dinheiro para pagar o roupeiro do time. Nós não tínhamos dinheiro para mais nada. Quando eu falo nós, sou um Cruzeiro. Quando a gente assumiu o clube, tinha dívida de correio, tinha as dívidas mais básicas, correio, luz, a Copasa, a CEMIG, tudo que você imaginar, a dívida mais básica. A situação era humilhante, tinha que achar uma solução. Agora, nós não vamos ter um grande time num espaço de tempo curto, porque tem que pagar essa dívida. Está se reestruturando, o Bozão me deu a notícia que a Toca já está sendo reformada, pouco a pouco por setores, já temos um campo de grama sintética, quer dizer, vamos ter voltar a ter a melhor concentração, porque do Atlético, coitado, aquilo foi feito imitando do Cruzeiro, não é a titular. Então, observem bem, o Cruzeiro está saindo. E aí, graças a essa obsessão do Sérgio ter sido presidente, porque precisava muita coragem para criar uma SAF e dizer, nós não temos, nós temos que vender o patrimônio, entregar o patrimônio para alguém pagar a dívida. E graças a isso o Cruzeiro subiu para a primeira, perdão. Depois de 3 anos na segunda, teve acesso à primeira e espero que, vamos ver hoje, que ele não caia mais. Mas, senhores, estamos na reta final do nosso programa. Eu gostaria de já passar para aquela fase sempre bem exitosa, que é das considerações finais. Doutor Luiz Carlos, então, por favor, o senhor podia abrir os trabalhos aí nessa fase final. Delícia de encontro, né? Pessoas amigas, fraternas. Acho que foi um encontro muito agradável, ministro Noronha. Fico muito feliz com a presença do senhor aqui. Volte sempre. O Sérgio é meu amigo aqui. Ele também é daqueles que eu falo a respeito do nosso Cruzeiro. E o Flávio está sempre juntos aqui. Então, assim, venham sempre, né? A associação, ela fica muito feliz aqui com essa casa, que é uma casa plural, a casa de todos nós, né? E hoje ficou muito mais honrado aqui com a presença de vocês, viu? Muito bem. Doutor Flávio, por favor, consideração final. A alegria toda nossa, presidente Luiz Carlos, de estar aqui presente, né? Relembrando que eu e o Sérgio somos agregados da Amagem, porque é filhos de magistrado e, portanto, usuários de tudo aquilo que a Amagem nos oferece de apoio. Né, e parabenizando, né, todo o trabalho da Amagem, esse importante apoio que é dado a toda a magistratura do Estado, né, de Minas Gerais. Eu acho que foi um programa muito bacana e acho que sirva dessas palavras finais, sobretudo para enaltecer, me permitem, né, a obstinação, coragem e liderança desses 2 homens aqui ao meu lado. É o ministro João Otávio Noronha, né, que nos trouxe, né, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A partir desse seu trabalho, ele disse, né, que o Sérgio, né, foi muito corajoso ao fazer o Cruzeiro e a SAF, mas Vossa Excelência também, e muito mais, né, nessa liderança, como relatado por nós, por Vossa Excelência para nós, de forma muito emocionante, né, na liderança do Tribunal Regional da 6ª Região. E o presidente Sérgio, que assumiu, e aí eu falo não só do processo de reconstrução, né, nem recuperação do Cruzeiro, construção de um novo Cruzeiro, né, mas também de reformulação, de mudada de direção do futebol brasileiro. Porque no momento em que, para resolver o problema do Cruzeiro, ele vai toda semana lá em Brasília e lidera a articulação dentro do Congresso Nacional, assim como o ministro Noronha liderou para o TRF6. Ele lidera a articulação no Congresso Nacional para a aprovação da lei da SAF, porque era necessário para a sobrevivência do Cruzeiro. Ele muda a história do futebol brasileiro, porque depois disso vem Vasco, vem Botafogo, e veio aqui depois, né, de algum tempo, o grande rival, né, que também resolveu fazer a sua SAF.
E aí trazendo, né, eu digo, tirando o futebol brasileiro do século XX, do associativismo, do modelo que foi muito importante no século XX, mas que precisava chegar no século XXI, assim como a Europa e já estava dentro do seu modelo. E isso foi graças ao trabalho, né, do presidente Sérgio. Então, faço das minhas palavras finais, né, a oportunidade de enaltecer a coragem, a obstinação e liderança desses dois, e a mim, como coadjuvante nesse processo, né, muito feliz de ter podido assistir de perto, de camarote, e participado um pouco, né, seja da construção do Novo Cruzeiro, seja agora da construção, né, do Tribunal Regional da Sexta Região. E por isso agradeço a ambos, né, o convite por ter participado disso tudo. A minha é uma alegria, uma honra muito grande. Doutor Sérgio, por favor. Bom, só agradecer, o presidente Luiz Carlos falou, desembargador Bozon, falando que somos agregados, mas toda vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz de visitar o presidente Luiz Carlos, porque eu olho esse clube na janela e lembro da minha infância. Lembro da minha infância aos domingos aqui, saudoso desembargador Zé Nepomuceno, com meu pai ali, conversando e tomava uma cerveja, e a gente ia para jogo junto, embora atleticano, ia pelo prazer de ir, né, pai do Daniel, que presidiu o Atlético, que é uma pessoa maravilhosa, que eu adoro, e aqui fiz diversos amigos que eu trago para a vida hoje, né, o Cícero, filho do desembargador Domingos Coelho, filho do desembargador Sérgio Rezende, filho do desembargador Cruvinel, jogava bola, e a gente precisa até reviver esse clube mais, né, presidente? Bora. Porque dá saudade mesmo, quando a gente vem pra cá e olha, eu tenho só... nós fazemos concorrência pro Cruzeiro. eu tenho só lembranças boas realmente da Magis, então pra mim, uma alegria muito grande fazer o lançamento no livro aqui, nessa casa que realmente eu sinto que é minha. Isso. E agradeço a você, Orion, e ao lado dessas duas figuras que eu admiro muito, não só como pessoas, mas como profissionais que atenderam a esse meu pedido, esse meu chamado para estar aqui, né? A modéstia do desembargador Flávio, a gente entende que tem que ser, mas é óbvio que ele não foi coadjuvante, ele foi principal ao nosso lado ali para a gente conseguir fazer essas mudanças no Cruzeiro. E o ministro, como bem falou aí, um grande cruzeirense também, tem o nosso Raposão de Ouro, o filho dele, a gente chama carinhosamente de Tavinho, que está no STJD, também grande cruzeirense e Raposão de Ouro, né? Essa é a maior comenda do Cruzeiro, os dois receberam, então sempre apaixonados pelo Cruzeiro, mas sempre à nossa disposição. Então eu só tenho realmente a agradecer e dizer que é um prazer muito grande estar no meio de todos vocês aqui e a gente poder participar desse bate-papo dessa instituição que eu gosto tanto. Muito obrigado. Obrigado, ministro, por favor. Olha, primeiro, até você falando em Cruzeiro, eu dizer uma coisa que pouca gente sabe. Eu sou o primeiro cruzeirense da minha família. No sul de Minas não tinha conectividade com televisiva, com a capital. Certo. A televisão que pegava lá era do Rio e São Paulo. Meu pai era botafoguense. Eu tenho irmãos botafoguenses. Então, o primeiro cruzeirense, quando eu digo primeiro, não significa que meu pai foi atleticano, não, porque meu pai sempre foi muito inteligente. Mas, brincadeira à parte, eu tenho um carinho muito grande pelo Atlético, muitos compadres atleticanos. Mas, só me dizer o seguinte, e eu me tornei cruzeirense num jogo contra o Santos, todo Três Corações, na minha cidade, onde eu costumo dizer que o Pelé é o segundo cidadão mais importante. O primeiro eu pergunto aos meus alunos no dia da prova. Então, mas um jogo entre Cruzeiro e Santos pela Copa Brasil. Copa Brasil em 66. Eu fui assistir o jogo com meu pai torcendo para o Santos, porque o Pelé é tricodiano. E eu vejo Tostão. Vejo o Natal, falei, de 6-2 meu pai, olha, você vai desculpar, papai, mas eu agora sou torcedor desse time, não. Esse time aí, e o Santos vai para o Cruzeiro, vai para São Paulo, vai no Pacaembu, começa perdendo 2-0, vira de 3-2 e é campeão, e aí nasceu o maior time de todos os tempos do Brasil, ou de Minas Gerais, que é o Cruzeiro. Por isso, quando você fala assim, grande rival, o Atlético é rival, grande é só o Cruzeiro. É verdade, eu entendi. Mas eu gostaria de dizer assim, o meu prazer, Luiz Carlos, de estar aqui na Margem, o meu prazer de estar... Eu quase fui magistrado mineiro. Sim, né? Verdade. Eu quase eu cheguei a tomar posse no tribunal e não entrei em exercício. Mas eu sempre tive muito orgulho de ter passado um concurso para juiz em Minas. Eu sempre tive muito orgulho de ser mineiro, muito orgulho de advogar em Minas. Eu atuava intensamente no Tribunal de Alçada, no Tribunal de Justiça, fui advogado aqui, muito atuante. Sempre me orgulhei muito da Justiça de Minas Gerais. Sou um grande defensor da Justiça de Minas Gerais. Então, eu me sinto em casa quando eu venho aqui. Eu tenho um prazer enorme de voltar a Minas Gerais.
de estar sempre aqui em Belo Horizonte, de visitar meus 7 irmãos, que eu tenho 12 irmãos, alguns já falecidos, outros têm 7 vivos em 3 corações. Que prazer a gente tem de... Eu não acho que o mineiro seja, assim, um tímido político, porque lembra que no governo Figueiredo nós tínhamos 6 ministros de 14. Nós somos uma timidez planejada. A gente sabe a hora de falar. Erramos. Falamos pouco, gritamos pouco, perdemos espaço, mas que a gente vai recuperar. Vai. O TRF está aí, Isso. e nós tivemos Rodrigo Pacheco, que está lá, um brilhante presidente do Senado. Nós temos O professor Anastasia no o Tribunal de Anastasia no Contas. Tribunal de Contas, nós temos a Suzete, Isso. Sebastião, Isso. Esquete, e agora o meu amigo Zé Afrânio Villela, grande cruzeirense. Também. Acho que agora nós somos maioria no STJ. Já. Vai, a Suzete, Eu tenho dito que Rogério. eu tenho muito orgulho de ser mineiro. Aliás, eu digo que ser mineiro não é uma questão de cidadania. É mais que isso. É um status. Agora, ser mineiro e cruzeirense, mais que o status, é uma grife. Eu tenho muito orgulho de ter esse status, de ser mineiro, e de amar o povo mineiro, viver com o povo mineiro, ter morado em Minas a vida inteira, sair daqui praticamente para ir para Brasília. Comida mineira. A comida mineira, que, né? É nisso. Estou aqui sempre, eu estou até triste com o fechamento da Dona Lucinha lá, do meu antigo restaurante lá da Sergipe, Da rua igual Sergipe, ficou só da Padroeira do Rio. o Chapuri é um pouco longe, eu gosto de ir lá, mas não dá para ir sempre. Mas morando em Brasília, que a gente pode constatar a grandeza de Minas. A grandeza de Minas no campo político, no judiciário, nos vários segmentos. E aqui vai despontando cada vez mais a medicina mineira. Ou seja, Minas, eu acredito que vai, dentro de 10, 12 anos, voltar a ter aquela liderança, um protagonismo da política brasileira, do poder brasileiro. Muito bem, quero agradecer então aqui Deus por quiser. essa entrevista ao ministro João Otávio Noronha, do STJ, ao advogado e presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, ao desembargador Flávio Gamboge, ao presidente Luiz Carlos Rezende Santos aqui da Margem, por essa gostosa conversa, essa boa entrevista que falamos aí sobre o resgate de Minas no cenário nacional por meio do judiciário e também, por que não dizer, pelo futebol, com a experiência vitoriosa da primeira SAF do Brasil. Obrigado a todos, foi um prazer, ficamos por aqui e até a próxima.